acerca dos reis de Israel. Só para a gente entender um pouquinho, sintetizando, a monarquia em Israel, ela entra em um momento que a gente pode considerar como um momento complexo do povo de Deus. Eu tenho ensinado, talvez Lohan ensinou para vocês também na escola bíblica dominical, não sei se eu acho que não houve tempo não, né? Existiam quatro, podemos dizer assim, quatro lideranças do povo de Deus que tomavam conta da nação. Quatro lideranças importantes que tomavam conta da nação. Primeiro foi sacerdote, depois juiz, profeta e rei. Esses quatro líderes, eles compunham aqueles que organizavam a nação do povo de Deus. Quando o povo começou a ser nação, você lembra? Quando foi que eles começaram a ser nação? Pode falar. Quando sai do Egito. Muito bem, já tirou nota 1 aí. Logo chega no 10. Quando eles saem do Egito, quantos anos eles ficaram no Egito? Quantos anos? No Egito? 400 anos. Para ser mais exato, 431 anos no Egito, como escravos, Aí eles saem do Egito, uma multidão. Vocês sabem quantos saíram do Egito? Vocês têm ideia de quantas pessoas saíram do Egito? Aproximadamente 2 a 3 milhões de pessoas. Não foi só o povo hebreu que saiu do Egito. Saíram alguns agregados que queriam também se ver livres da escravidão do Egito. O Egito não só tinha escravo hebreu, o Egito tinha escravo do mundo inteiro, de várias nações conquistadas. O povo hebreu talvez fosse parte maior. O povo hebreu talvez fosse parte maior, porque diz o texto que as mulheres hebreias eram boas parideiras. As mulheres hebreias pariam muitos filhos. Por que elas pariam muitos filhos? Porque a promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó é que da descendência de Abraão sairia uma grande nação. Então, tinha que parir mesmo para formar uma grande nação. E eles são formados em grande nação ali no Egito. É no Egito que se forma essa grande nação. Então, quando sai 2 a 3 milhões de pessoas. Mas quantos entram na Terra Prometida? Alete respondeu 2. Ele está certo? Tá. Hipoteticamente falando, está sim. Porque das pessoas que saíram do Egito, dos 2 milhões, só entra 2. Quem eram eles? Josué e Caleb. Viu, Caleb? Tem que entrar na Terra Prometida, viu? Josué e Caleb, eles entram na Terra Prometida. A geração que sai do Egito, toda ela morre no deserto. Certamente houve mulheres que pariram no deserto e geraram filhos, e ali esses filhos dessas mulheres que pariram no deserto, eles entraram na Terra Prometida, Então uma geração nova. Então chega ali uma nação que vamos dizer aí que entrou na Terra Prometida cerca de 200 mil pessoas. Isso é suposição, não temos números exatos. Entra na Terra Prometida 200 mil pessoas. É tanto que o exército de Israel tinha quase 80 mil, naquele período. Então entra 200 mil pessoas.
na terra prometida. E dali se forma a grande nação, se forma um povo. E quem governava o povo, vocês lembram naquele período? Moisés fica no monte, né? Moisés não entra. Moisés era o profeta e também Moisés foi o juiz do povo. Lembra as funções? Quais eram? Sacerdote. Grave isso, viu? Isso é muito importante. Sacerdote, juiz, profeta e rei. Essas 4 funções. Moisés, no período que ele estava com o povo, ele era juiz e profeta. Muito bem, menino. 2 pontos já. Juiz e profeta. Alessio 1 fez 2 também, né? Juiz e profeta. Quando Moisés morre, né, entra um cidadão como líder. Quem era ele? Josué era o que do povo? Ele era sacerdote, ele era profeta, ele era juiz, ele era rei. O que ele era? Ele não ocupava nenhuma dessas 4 funções. Ele era governador. Ele era quem governava o povo. Ele era o comandante do exército e se tornou governador. Ele não tinha nenhuma dessas funções. O Josué ainda conduz o povo ali durante um pouco tempo da sua vida. Porém, Josué morre. E aí é onde entra a era dos juízes, e que nós estudamos aqui. Vocês lembram da era dos juízes? Fala o nome de um juiz aí para mim. Sansão não vale, né? Todo mundo sabe que Sansão foi um bom juiz. Não sabia, não? Pois é, mas Sansão foi um dos juízes de Israel. Acho que foi o último juiz, não foi? Sansão. Quem lembra? Acho que foi. Sansão foi o último juiz. Sansão era um, Débora era outra. Quem mais lembra aí? Minha memória não está boa, não. Lembra aí de Israel? Jefté, o polêmico, né? Então nós tivemos alguns juízes. O período de juízes foi um período turbulento do povo de Israel. Havia uma miséria espiritual do povo terrível, a ponto do livro de Juízes terminar assim: olha, não havia rei em Israel e o povo fazia o que era bom aos seus próprios olhos. O livro de Juízes termina com essa frase. Os últimos capítulos de Juízes têm uma história horrível do ídolo de Mica, da mulher que é estuprada por vários homens. Ele pega a mulher e reparte em 12 pedaços, manda um pedaço para cada tribo de Israel. Olha que coisa pagã que o povo de Israel estava praticando. E quem estupra a mulher foi a tribo de Gileade. Foram homens da tribo de Gileade. Era uma das 12 tribos de Israel. Então eles cometem essa atrocidade. Então o povo estava totalmente longe de Deus, perdido, uma nação sem governo. E quem predominava como líder naquela época, em que cessa o juízo de Israel, vem um cidadão lá que cuidava do templo. Vocês lembram do nome dele? Que se torna líder, sacerdote Eli. Eli é sacerdote. Então começa aí a liderança por sacerdotes. Eles estavam liderando. Só que Eli, ele não tinha muita moral com o povo pelo fato de seus filhos serem ruins. Os filhos de Eli não prestavam. Até ensinando aqui na escola dominical, existe algo que a gente estuda, na pastora, viu? Algo que a gente estuda, que é o síndrome dos filhos de Eli. A síndrome dos filhos de Eli. Por que filho de pastor não fica de igreja?
Você já viu que muitas vezes filhos de pastores são os que dão mais trabalho na igreja? Estou falando dos meus, né? Mas tem filho de pastor aí que dá muito trabalho. Aí a gente explica a questão do símbolo dos filhos de Eli. Os filhos de Eli, eles eram maus, a Bíblia diz que eles eram maus. Eles eram tão promíscuos que levavam prostitutas para dentro do tabernáculo e lá se prostituíram com ela, beirando a arca da aliança. Eram ruins. E o povo sabia dessa condição, o povo não gostava disso, e sabia que os filhos de Eli não tinham condição nenhuma de tomar conta da liderança do povo de Israel, a ponto deles cometerem uma tolice. Um período em que estava em guerra o povo filisteu contra o povo judeu, o povo de Israel, o povo hebreu, e eles resolvem perder a batalha, eles resolvem pegar a Arca da Aliança, aquela tão famosa que tem lá no filme de Indiana Jones, aquela mesmo. Eles falaram: não, vamos colocar a Arca da Aliança na frente, eles ganham a batalha. Aí eles pegam a Arca da Aliança e levam para o campo de batalha. Perde a Arca da Aliança, o povo filisteu cai da arca, eles são mortos, todo o exército de Israel morre, quase todo, se eu não me engano só sobra 30% do exército. Aí voltam para contar para Eli que os filhos dele tinham morrido na batalha, e Eli cai lá de cima e morre. Sentado ele estava, caiu e morreu. Mas antes disso acontece um personagem interessante na história, Samuel. Nada podemos colocar em pauta acerca da monarquia em Israel se não falarmos de Samuel. E é nele que nós vamos trabalhar. Então, primeiro deixa eu explicar aqui: reis de Israel, reino unificado. Por que reino unificado? Vocês sabem? Porque foi a cidade de Israel. Muito bem, mas por que unificado? Havia quantas tribos? Quantas tribos eram de Israel? 12 tribos de Israel. Significava que aquelas 12 tribos estavam unidas. Elas estavam unidas. Mesmo com tanto intempéries que houve no período dos juízes, quando Samuel é chamado por Deus, nós vamos ver o chamado de Samuel. Quando Samuel é chamado por Deus, essas tribos estavam unidas, mesmo com tanta oscilação, mas ainda estavam unidas. E diante disso, quando é apresentado na teologia, os reis de Israel, o reino unificado, aí você já tem entendimento que esse período é o período que as 12 tribos estavam juntas. Mas vai chegar um período que as 12 tribos se separam. E isso a gente vai ver à frente. Vamos lá. Reino unificado. Período de transição por volta de 1100 a.C. Teocracia para monarquia. Isso é muito importante a gente entender. Eu já falei sobre isso aqui. O que é o governo teocrático? Nós vivemos em qual regime? Democracia, não é? Democracia. O que significa democracia? Uma pessoa, um voto, a maioria. Muito bem, ponto para você. Demo é povo, cracia, governo, só para a gente entender, é uma palavra grega. Demônio, cracia, governo. Não, estou brincando. Democracia, governo. E teocracia, o que significa? Governo de Deus. Muito bem, Maria. Governo de Deus. Teo é Deus. Lembra da expressão teologia, que nós falamos sobre isso aqui? Logia significa o quê? Estudo, ciência, de Deus, Deus. Então, teocracia, governo de Deus. O povo sai de uma teocracia para uma monarquia. O que é monarquia?
Governo real, né? Governo de reis, dos monarcas, vamos dizer assim. Então é um período 1100 a.C. Por que o povo de Israel não tinha rei? Olha que pergunta boa. Por que o povo de Israel não tinha rei? Também o rei é Deus, mas havia a promessa de um Messias, né, que viria ungido, né, que o seu reinado não ia ter fim. Então o povo não precisava pedir um rei, ia vir um rei. Agora, não qualquer rei, era um rei segundo o coração de Deus, era alguém segundo o coração de Deus. Não precisavam eles se espelhar nos povos pagãos e pedir um rei. O problema foi esse. A monarquia em Israel entra de forma errada e na hora errada. Mas vamos entender isso. 1 Samuel capítulo 8, 5 a 8. Se você quiser abrir sua Bíblia, é só para sintetizar e entender. O pedido dos anciãos de Israel é: constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Eles olharam para as nações pagãs. Olha, todas as nações têm um rei, então já está na hora da gente ter um rei. O maior problema nosso é ficar olhando a vida dos outros. Sabiam disso? O maior problema nosso é olhar a grama do vizinho e achar que ela está mais verde do que a nossa. Tem um livro chamado O Mito da Grama Mais Verde, né, sobre psicologia, e é evangélico. Quando você puder, compre para você ler. O Mito da Grama Mais Verde. A ideia de que a gente tem que, pelo fato dos outros terem algo, terem alguma coisa, terem um padrão diferente de vida, a gente imaginar que é melhor do que a nossa. É olhar a grama do vizinho. Isso é um grande problema para nós, seres humanos, que ficamos olhando a vida dos outros e imaginando que a vida dos outros é melhor do que a nossa. Eles olharam para as nações pagãs e falaram: eles têm rei, então nós queremos um rei. Os anciãos tinham duas boas desculpas. Primeiro, Samuel já era muito velho, e é isso mesmo, Samuel já era velho nessa ocasião. E a outra, os filhos de Samuel não eram como o pai, não estavam à altura da função de juiz. Samuel, ele era o sacerdote, substituto de Eli, mas ele tornou-se o juiz de Israel. Então ele tinha dupla função, como Moisés também teve dupla função. E Samuel tinha filhos, só que os filhos eram bem parecidos com os de Eli. Olha o síndrome aí dos filhos de Eli. E aí o povo viu que os filhos de Samuel não tinham condição de suceder. Irmãos, só para vocês entenderem, sacerdócio é composto por pessoas da tribo de Levi. Bom, todo levita tinha um potencial de sacerdote. Então Samuel era dessa tribo de Levi. Os seus filhos poderiam ser seus substitutos. Isso era lei, né? Os filhos de Arão eram para ser o substituto deles, mas o filho de Arão morre também. Então tem essa sequência aí em relação às tribos. Samuel era da tribo de Levi e ele tinha por seu substituto os filhos. Só que, infelizmente, não estavam à altura e o povo achou um pretexto para pedir um rei. Aí a monarquia em Israel entra. Mas vamos ver um pouco mais sobre a história do profeta Samuel.
A monarquia em Israel é um tempo do povo de Deus muito importante, pois trata do início de grandes mudanças históricas impetradas pelos governantes da nação. Tudo começa em Samuel, um grande personagem bíblico que, aos 3 anos de idade, foi deixado pelos pais Ana e Eucana com o sacerdote Eli, para que fizesse do menino o seu sucessor. Vocês lembram que eu iniciei contando a história de Eli e de seus filhos? Vocês conhecem a história de Ana, né? Não preciso contar para vocês aqui, né? Conhecem? Então vamos lá, me lembrei como é a história de Ana. É uma mulher casada com... Olha lá o nome do marido dela, Eucana, né? E Eucana tinha outra mulher chamada Penina. E Penina tinha filhos. Naquela época, infelizmente, o povo de Israel entrou nessa onda da poligamia e isso acabou com a nação. Acabou com o povo. Porque Deus nunca estabeleceu poligamia, era monogamia o tempo inteiro. Mas alguns entraram por este caminho. Ana era a primeira mulher de Eucana, mas não tinha filhos. Aí ele teve filhos com Penina. E Penina ficava pirraçando Ana, falando: eu tenho filho, você não tem? Olha meu filho como é bonito, o seu não é, você não tem. Aí ela ficava com raiva, triste, chorava. Aí ela foi para o templo orar e pedir a Deus um filho. E ela chega lá no tabernáculo, não tinha tempo ainda, né? E ela ajoelha e ora, e chora, e clama, e ora, e chora, e clama. E o sacerdote Eli viu aquela mulher balbuciando, chorando. O que ele falou com ela? Lembra? Vai, ele tomou quantos goles, mulher? Está cheia do pau? Está aqui chorando aqui na igreja, orando. O que você tem? Aí ela falou: meu Senhor, meu sacerdote, meu pastor, eu não bebi, não. Eu não estou bebendo, eu estou com a alma amargurada, porque eu quero um filho. O que ele fala para ela? O Senhor Deus vai ouvir tua prece, vai-te em paz, que Ele vai abrir teu leito. O que acontece? Ela volta atrás a terra dela e engravida. Ela tinha feito voto com Deus, que se Deus desse um filho para ela ia consagrar aquele filho ao Senhor. Coisa bonita, né? Então, quando vocês tiverem filhos, consagrem o Senhor, viu? Consagrar não é só chegar: pastor, ora por esse menino e por essa menina aqui na igreja, leva o menino lá para pastorar. Não é só isso, não. Consagrar é realmente deixar ou criar seu filho na presença do Senhor. Foi isso que ela fez com ela. Depois que desmamou o menino, 3 anos de idade, diz ali o texto, ela leva e entrega para o sacerdote e falou: olha, toma aí, cria ele na igreja. O sacerdote cria. Então, quando você tiver uma menininha, de novo, dá para o sacerdote aqui, ele cria para você, depois de desmamar. Em 1 Samuel, deu a volta, está na hora. Em 1 Samuel, irmã, me apaga a luz aí, por favor. Escureceu aí, vai ficar melhor. Em 1 Samuel 2:21 é mencionado: Samuel crescia diante do Senhor. Esta é a melhor explicação da grande sabedoria que esse líder teve em seu precioso ministério. Num tempo em que o povo estava rebelde e sujeito aos pecados mais terríveis, será que os pais, em meio dos pecados mais terríveis, ele estava crescendo, diante do Senhor? Será que os pais de hoje, ao apresentar seus filhos na igreja, estão entregando-os ao Senhor de verdade? Uma perguntinha que a gente faz, que eu já orei com alguns meninos aqui que os pais apresentaram na igreja. Eu só vi no dia que eu orei, não vi mais.
vi poucas vezes essas crianças aqui na igreja. Tem meninos que já têm 5 anos de idade, já tem 5 anos que eu estou aqui, 5 anos e meio. Tem meninos que eu orei aqui na igreja e depois eu não vi mais esse menino na igreja, eu vi poucas vezes. Muitas vezes o problema está justamente nos pais, não é nem nos filhos, porque não consagram realmente seus filhos de verdade. Não é soberba da nossa parte, mas os nossos filhos a gente consagrou no ventre materno, não esperou nascer para consagrar. Os meus filhos eu consagrei no ventre materno. Quando estava na barriga da mãe, falou: está grávida, a gente consagrou ao Senhor. Eles podem um dia se distanciar do propósito de Deus? Pode, mas sabe uma coisa, vai pagar um preço terrível. Por quê? Porque foram consagrados ao Senhor. Eu consagrei, a mãe consagrou. Nós criamos na presença do Senhor. Então, se um dia se distanciar, vai pagar um preço terrível. Profeta Samuel. Samuel é um exemplo a ser seguido nos dias de hoje por qualquer pessoa. Então, se você não conhecer a história de Samuel, leia. Você vai ver que homem, que profeta, que líder foi Samuel. Em 1 Samuel 2,26 diz: e o mancebo, o rapaz jovem, Samuel, ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. E vocês, mancebos e mancebas, que aqui estão, rapazes e donzelas, que aqui estão, e vocês têm agradado a Deus? Até caiu aí a Bíblia, né? Vocês têm agradado a Deus? Pergunta aí. Afinal de contas, vivemos neste mundo para a glória de Deus. Então Samuel tinha esse referencial na sua vida, né? Era um menino criado na igreja, e quando chegou na juventude, era um menino agradável a Deus e agradável aos homens. Normalmente, o servo de Deus, ele é agradável em qualquer ambiente que ele chegar. Qualquer ambiente que ele chegar, ele é agradável. O servo de Deus. Pense sobre isso aí. Vamos lá. Sai de Samuel. Vamos aí. O primeiro rei de Israel, Saul. Samuel, capítulos de 9 até o capítulo 31, está registrado a história de Saul. Saul, ele foi escolhido por Deus. Aquela ideia, fala, não, o povo escolheu Saul porque ele era grandão, o mais alto entre todos, o povo escolheu Saul por isso. Não. Saul foi escolhido por Deus. Foi Deus quem escolheu Saul. O povo escolheu a monarquia. Quando o povo escolhe a monarquia, Samuel fica com raiva. Fica com raiva do povo, fica achando ruim, vai reclamar com Deus. Aí Deus vai e fala para ele assim: não, vocês não estão rejeitando você, não. Não é sua liderança que eles estão rejeitando. Pelo contrário, você vai continuar como líder. Eles estão rejeitando a mim. Eles estão rejeitando a mim. Quando eles escolheram a monarquia, eles não queriam mais que Deus reinasse entre eles e neles e por eles e sobre eles. Eles queriam que quem reinasse fosse uma pessoa, um ser humano comum. Então, chega Saul. Saul foi escolhido por Deus. Você sabe que Saul é um incógnito, e a gente vai falar sobre isso aí. Reinou 40 anos. Reinou 40 anos. Quem é? Primeiro rei de Israel, escolhido por Deus, após o povo pedir um rei. Filho de Quis, da tribo de Benjamim, era conhecido por sua aparência imponente e liderança inicial promissora. Outra coisa importante, ele não era um cara em evidência lá em Israel.
Saul era um cidadão que morava num vilarejo lá, da menor tribo de Benjamim, né? Dos menores ali de Benjamim. O pai era criador de jumenta, e por um acaso a jumenta escapa e ele vai atrás das jumentas. E nesse caminhar atrás, alguém fala: olha, você não sabe onde estão as jumentas, se perdeu, mas tem um vidente. Os profetas eram chamados de videntes. Tem um vidente que sabe, vai lá atrás dele. Aí ele sai atrás de Samuel, para ver se Samuel indicava onde é que estavam essas jumentas. E nesse atrás de Samuel é que tem o encontro entre eles, a qual ali ele é o escolhido de Deus, porque Deus já tinha dito para Samuel: olha, vai vir um cidadão aí da tribo de Benjamim, vai chegar aí até você, pode ungí-lo como rei, é esse que é o rei. E aí aparece Saul lá atrás dessas jumentas. Leia a história que você vai ver, gente. Só estou aqui seguindo em frente, vai lá. O reinado de Saul. Seu reinado começou com sucesso, com vitórias importantes sobre os amalequitas, filisteus e outros adversários, estabelecendo segurança para Israel. No entanto, Saul foi gradualmente perdendo o favor de Deus devido às suas decisões precipitadas e desobediência, como oferecer sacrifícios no lugar de Samuel e não destruir totalmente os amalequitas conforme Deus ordenou. A decadência de Saul se deu a partir do momento em que a soberba chegou ao seu coração. O orgulho, ele se achou demais. Aí começou a derrota na vida de Saul. Irmãos, a pior derrota do ser humano é ele achar que é bom. O ser humano não vale nada, gente. Eu acho graça, eu não gosto muito da pessoa assim como líder, mas eu acho graça de um fato que ele contou, né? Vocês conhecem o pastor Lucinho, não conhece? Da Igreja Batista Lagoinha, pastor Lucinho. Ele contando que estava em um momento de evento e muitos líderes ali e tal, e aí Kleber Lucas era o bambambam na época. Kleber Lucas não, desculpe, aquele outro que ganhou o Grammy agora, o Grammy da música evangélica, lembra aí, gente? Cantava na Globo direto, nos programas de TV. Lembra aí. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Thales Roberto. Era o bambambam da vez e estava na Globo direto e tal. Aí ele disse que estava lá com esse pessoal e o pessoal ia se apresentar. E Kleber Lucas, antes de se apresentar, foi ao banheiro. E tudo bem, ao banheiro. E o Lucinho disse que foi entrar no banheiro depois que Kleber Lucas saiu. Ele disse que nunca viu uma situação tão terrível como aquela. Ele achava que Kleber Lucas deu uma constipação lá na barriga e antes de se apresentar, e que fez um meleiro no banheiro, estava um fedor insuportável. Ele fala com muita ênfase, né, a isso. Aí ele falou: o que é o ser humano? O que é o ser humano? Um monte de bosta dentro da barriga. Vocês sabiam que o bicho que fede mais depois que morre é o ser humano? Nós somos isso. Infelizmente, a Bíblia vai enfatizar em Isaías capítulo 54 que nós somos como um trapo de imundícia. Aqui está Isadora, está aí já arrumando para a medicina. Naquela época, trapo de imundícia eram os curativos que se tirava dos soldados que iam para a batalha. Eles eram feridos e aí enrolavam qualquer pano velho lá no braço até chegar
o socorro, 2, 3 dias depois. Aí quando tirava aquela atadura do corte da espada, aquilo ali já estava cheio de bicho, cheio de pano podre, fedendo a carniça, que ali é considerado trapo de imundícia. Nós somos isso, trapo de imundícia. Então precisamos entender o seguinte: a queda do ser humano se dá a partir da soberba. Lembra por que Satanás foi expulso do céu? O orgulho, né? Eu quero ser igual a Deus. O orgulho. Lembra quando ele tentou Eva? O que foi que ele falou para Eva? Olha, minha filha, se você comer desse fruto, viu, Bia? Você vai ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. Eva olhou para aquele trem, conhecedora do bem e do mal. Ser como Deus é agora. E comer. Então, o orgulho, querer ser melhor que os outros, a soberba leva o cidadão a ruína. É assim que diz o provérbio. O erro de Saul, mas é um homem escolhido por Deus, foi um homem ungido de Samuel. O Espírito Santo entrou nele. Ele teve um reinado até promissor no seu início, um reinado bom, teve vitórias importantes, foi ungido por Deus com força do Espírito Santo para vencer batalhas. Era um homem assim que foi que aconteceu? Começou com coragem e humildade. É tanto que quando Samuel vai ungir o rei, ele fala: meu Deus, eu não posso, não, profeta. Eu sou de uma tribo humilde, eu não tenho condição, não. Eu sou lá dos menores das tribos de Benjamim. Sou uma pessoa tão simples, como é que eu vou exercer isso? Mas era ele que Deus queria. Começou com humildade, mas revelou orgulho e insegurança ao longo do tempo. Ele desobedeceu às ordens de Deus, mostrou ciúmes do sucesso de Davi e dedicou anos perseguindo por inveja, em vez de cumprir suas responsabilidades como rei. Em um momento de desespero, Saul consultou uma médium, violando a lei de Deus. Essas atitudes mostraram sua falha em confiar plenamente no Senhor e buscar arrependimento. Olha o que aconteceu com Saul. Primeiramente, depois que ele percebeu que ia perder a coroa, ele se afundou totalmente. Quando foi que ele percebeu que ele ia perder a coroa? Há uma guerra contra os amalequitas, e nesta guerra a ordem de Deus era: vocês vão entrar lá, destruir tudo, queimar tudo, não é para sobrar nada, nem animais, nem o povo, é para matar tudo, destruir tudo. Aí Saul entende que podia, fazer um acordo. Aí ele vai e faz um acordo com o rei amalequita. Ele pega os animais como despojo de guerra, deixa o rei Agag vivo, E quando Samuel chega lá, porque Deus fala: vai lá que aquele cidadão lá está fazendo besteira, vai lá. Ele fez o que não devia, ele não obedeceu o que eu mandei fazer. Aí Samuel vai lá, quando chega lá está Saul sentado na beira da fogueira com o rei Agag, comendo carne assada dos animais de despojo. Foi isso mesmo, sentado na beira da fogueira comendo carne assada, batendo papo com o rei Agag. E aí Samuel chega, olha aquilo assim: rapaz, o que foi que fizeram? Aí ele falou assim: não, eu fiz um acordo com o rei, eu peguei despojo dos animais, dos bois, as vacas, peguei tudo despojo e deixei ele vivo e poupei aqui a vida dele e tal, para a gente entrar num acordo aí. Aí Samuel olha aquilo e fala: pega a espada e mata. Quem? O rei Agag.
corta um pedaço dele e fala: ó, da agora por diante, Deus não está mais contigo, Deus não está mais olhando por ti. Ele ainda dá as costas para ele, ainda faz apelo a Saul, gruda na capa de Saul, gruda na capa de Samuel, chega a rasgar a capa de Samuel. Aí Samuel virou: como você rasgou aqui minha capa, o rei está sendo tirado de você. E aí ele começa síndrome de culpa, depressão, entra num vazio na alma e a vida dele vira um caos. Aí eles vão batalhar contra os filisteus. E aí nada de Samuel chegar, porque antes de batalhar, o sacerdote, o profeta, tinha que orar pelo povo, ungir o povo para a batalha. E aí Samuel demorou, porque Samuel estava ungindo Davi como rei. Samuel saiu para ir lá no Jessé ungir Davi como rei. E aí, quando Samuel demora de vir, Saul vai, pega a estola sacerdotal, põe e faz a função do sacerdote de queimar o incenso e ungir o exército da batalha. Quando Samuel chega, ele tinha feito isso. Aí Samuel: tá bom, é isso mesmo, o exército vai para a batalha e perde a batalha. Então são histórias que estão registradas na Bíblia, e você vai ler e vai entender a desobediência de Saul, a vida de Saul. Saul permanece como um dos personagens bíblicos mais emblemáticos quanto ao perigo de brincarmos com a graça de Deus. Ele foi conduzido à posição de primeiro rei de Israel por pura escolha e manifestação da graça de Deus. Não foi o povo que escolheu Saul, foi Deus que escolheu Saul. Por isso que ele é um personagem emblemático, gente. Ele me parece Judas. É muito parecido com a história de Judas. Judas foi chamado também entre os 12, mas fez o que fez. Samuel foi escolhido também para ser o rei de Israel por Deus, ungido também pelo profeta, e Deus mandou ungir. O Espírito Santo entrou nele, mas depois, no final da vida dele, é um espírito maligno que domina a vida dele. Seus primeiros anos como ungido e rei foram muito promissores. No entanto, Saul excluiu-se da graça de Deus, pagou um preço altíssimo por isso, abrindo a porta para uma série de infortúnios a seus descendentes e para todo Israel. Eu estava observando com atenção a condição de Saul e me cheguei assim a uma conclusão bem direta, né? Saul apostatou totalmente da fé, apostatou totalmente do que Deus havia direcionado a ele. A partir do momento em que ele foi procurar uma médium, você sabe o que é uma médium, né? Existe até hoje uma bruxa, naquela época era chamada feiticeira, a feiticeira de Endor, porque Deus havia mandado matar todas as feiticeiras que houvesse em Israel. E mandou ele matar. Ele matou. Só que aquela ele deixou. Por aí você vê como é que era o coração de Saul. Aquela ele deixou. E só ele sabia onde era. É tanto que ele vai e fala com seu servo: olha, procura uma feiticeira que tinha lá na região montanhosa de Endor. Vai lá, vê se ela está lá ainda. E o servo vai e ela está lá e encontra. Então ele sabia. E ele vai atrás dessa mulher. Chegando lá, ele queria, Samuel já era morto, chegando lá ele queria que o espírito de Samuel voltasse, que chamasse o espírito de Samuel de volta. E a feiticeira não sabia quem era a pessoa que foi lá.
E aí ela chama, né, pelos rituais mágicos de bruxaria, ela chama e realmente sobe o espírito. Aí ele pergunta: quem é que está aí? Aí ela fala: eu vejo um homem, né, resplandecente, de barba, tá, um ancião de dia. Aí ele deduziu na mente dele que era Samuel. Então, meus filhos, esse tipo de bruxaria existe. Está aí, predominante. Existe ainda nos dias de hoje. Imagens aparecem mesmo, almas aparecem, mas não são nada de almas. São demônios que transfiguram e aparecem. E as pessoas pensam ainda que são almas, que são pessoas do passado que apareceram e falaram com elas. O carnaval está vindo aí, e o pessoal está preparando outra bruxaria que vai ter desfilada ali no carnaval. Mais uma vez, o nosso país brincando com coisa séria. E depois não sabe a consequência que vem. Mas Saul teve, infelizmente, isso na sua jornada, e Deus não contou essa condição. E a vida de Saul, foi trágica, como também a sua morte foi trágica. Certo? Alguma dúvida acerca de Saul? O momento de tirar é agora. A vida de Saul. Saul foi capaz de discernir e valorizar o que era espiritual. Ele advogou para si privilégios sacerdotais ao oferecer pessoalmente sacrifício. Depois ele violou as coisas consagradas ao Senhor e desobedeceu às ordens divinas na ocasião da vitória sobre os amalequitas. O camarada fez tudo o que era irregular para desobediência a Deus. Ele fez tudo. E Deus não se deixa escarnecer, irmão. Tudo que o homem semear, vai colher. E ele semeou isso para a vida dele. Infelizmente, ele colheu de forma trágica. A morte de Saul se dá na guerra, justamente contra os filisteus. Saul, ele viu que ia perder a guerra, e para que ele não fosse morto por um dos filisteus, ele pede que seu escudeiro entregue a espada dele. Me mate, para que um desses 5 filhos não me mate e tal. Aí o escudeiro: não, longe de mim, de forma alguma, eu fazia uma coisa dessa com o senhor. E aí o escudeiro foge, né? Saul vai, põe a espada, sua barriga, se deita sobre ela. Morte trágica. E a descendência de Saul só sobra Mefibosete, que era deficiente. O outro filho de Saul, Jonathan, morre também nesta guerra. O amigo de Davi. Então, a vida e o reinado de Saul, parte foi bom, parte foi um fracasso. E a parte que foi um fracasso foi, podemos considerar, 10 vezes pior do que o seu sucesso. Agora, por que a vida de Saul foi um fracasso? Lembre de Provérbios: soberba. A soberba precede a ruína. Soberba precede a ruína. Pastor, mas nenhum momento ele se arrepende? Não. O espírito mau entrou nele. O Espírito Santo saiu e um espírito mau entrou nele. Suicídio, como Judas, então? Pode-se dizer suicídio. O que tem o suicídio? Paulo, ele foi espada. Suicidou-se. Mas a condição de Saul é porque ele estava realmente, totalmente entregue sua vida ao diabo. Pastor, já que ele salva, Pois é, meu irmão, quando a gente lê o texto com muita atenção, se vocês tiverem a oportunidade, leiam a história de Saul com muita atenção, principalmente o princípio do seu reinado, esses capítulos que nós mencionamos,
desculpe, que nós mencionamos aí, você vai ver que ele estava totalmente sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. A graça de Deus tinha descido sobre ele e ele rejeitou essa graça de Deus. Você vai observar isso, é muito claro no texto. Então eu creio que Saul foi igual Judas. Eu creio que eles apostataram na fé. Apostataram na fé. Abandonaram, e a consequência disso é que não houve perdão. Não houve perdão para eles. O destino deles, morte e morte eterna. Mas em compensação, entre um rei bacana, né, gente? Esse aí você conhece? Esse é talvez dos reis de Israel, com todas as limitações dele, ele é um cara diferenciado. Teve várias oportunidades de matar Saul e não matou. Saul perseguindo ele, teve várias oportunidades de matar. Mas nós não vamos falar sobre ele hoje não, nosso horário já está avançado. Semana que vem a gente continua e fala um pouco sobre Davi, né? Você vai entender direitinho a história de Davi. Eu achei engraçado que eu vi um cidadão aí na internet falando assim que Davi era um filho bastardo de Jessé. Rapaz, tem gente que não tem o que fazer não. O camarada falou que Davi era um filho bastardo de Jessé, que não era da esposa de Jessé, por isso que ele ficava lá no meio do mato cuidando das ovelhas e os outros ficavam na casa, né, no privilégio da casa. Sem noção. Mas você sabe de onde veio isso? De livros apócrifos, histórias apócrifas do povo judeu. O povo fica dando ouvido a isso e reproduz isso como verdade, né? Que Deus nos abençoe. Alguma dúvida mais sobre Saul? Ele falou sobre suicídio. Saul foi para o inferno porque se suicidou? Não. Saul não foi para o inferno porque se suicidou. Saul foi para o inferno porque ele estava realmente voltado para as coisas do mal. Não queria mais Deus, o Espírito Santo de Deus não estava mais com ele, e o que ele praticou, a gente vai ver que é só decadência na vida dele. Aí alguém pode perguntar, e o suicida vai para o céu? Fala, Lohan. Essa pergunta, ela sempre gera muitas polêmicas, né? Mas eu sempre vou com outra pergunta. O Saul tira sua própria vida, a pergunta certa é essa, igual você falou de Saul. Não é que Saul foi para o inferno, ele foi salvo porque ele tirou a própria vida. Mas ele tirou a própria vida porque ele não era um salvo. E essa é a questão. Ele só consumou, ele tinha apostado há muito tempo, ele só consumou a sua passagem que é dele. Você acha que o salvo não tira a vida? Pouco provável. Jonas não desejou a morte. Elias também desejou a morte. Às vezes não se vai, isso é difícil. É um dilema, gente, essa questão aí, porque hoje nós temos algumas enfermidades na alma que são um problema muito grave. E que muitas vezes, devido às medicações que são administradas por causa disso, a pessoa perde a noção de tudo, até do que está fazendo. E muitas vezes a depressão, devido à enfermidade, à depressão, e junto aos medicamentos, a pessoa toma atitudes, às vezes, que ele não queria fazer isso, mas atitudes insanas. Então a gente tem que tomar muito cuidado acerca dessa declaração, porque a gente não sabe até que ponto aquela pessoa está doente para cometer tal situação, e aí a gente não pode selar a condenação dele e dizer, foi para o inferno porque tirou a vida. A Bíblia não fala sobre isso, então eu não devo nem falar, porque a Bíblia não vai falar sobre isso.
É certo que a Bíblia fala sobre vida e vida em abundância, e é isso que a gente quer para todo ser humano. Mas as questões da doença da alma são muito complexas. Muito complexas. Deus te abençoe. Amém, turma? Mais alguma colocação, dúvida? Esse é só um resumo da